Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa figura muito poderosa, o Imperador. E olha, isso vai bem além de uma simples carta de tarô, viu? Nós vamos explorar o Imperador como um arquétipo, sabe? Uma jornada psicológica de amadurecimento que todo mundo, de um jeito ou de outro, percorre para construir uma vida que tenha bases realmente sólidas. E para começar, eu quero deixar uma pergunta fundamental no ar. O que é que sustenta a vida? Pensa um pouco. O que dá forma, o que dá estabilidade e permanência para os projetos, para os relacionamentos, para quem a gente é? Essa pergunta está bem no coração do arquétipo do imperador e vai guiar toda a nossa análise de hoje. E o nosso roteiro de hoje está bem claro, bem organizado. A gente começa falando da necessidade de ter estrutura, depois mergulha na sombra disso, que é o controle, aí vamos diferenciar autoridade de autoritarismo, ver como integrar força e sensibilidade e no final chegar numa estrutura com alma. Um caminho bem retinho, bem ao estilo do imperador. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. Pensa assim, toda criação, seja uma ideia, um relacionamento, um projeto, tudo precisa de um recipiente, de um contorno para poder crescer, para prosperar. É exatamente aqui que entra a tal da necessidade de estrutura. O imperador é basicamente a personificação disso. Se a gente pensar na imperatriz, que é o par complementar dele, ela é a abundância, é a vida que floresce sem parar. Já o imperador, ele garante que essa vida toda não se perca no caos. Ele cria o chão, as fronteiras, as regras, tudo para que a criação possa se sustentar. Ele dá forma para o que antes era só um potencial. E por que isso é tão importante, afinal? Porque sem essa capacidade de organizar, de conter, tudo fica meio solto, instável. A energia se dispersa, sabe? As melhores intenções acabam não virando nada, os projetos não se sustentam e até relacionamentos podem se dissolver por falta de limites claros. A estrutura é o que transforma o impulso em algo real, algo que dura. Então, qual é o ponto de virada aqui? O primeiro passo para a gente integrar essa força é parar de esperar que os outros organizem a nossa vida. É sobre aceitar o nosso próprio lugar de autoridade, sabe? Assumir a responsa pelas escolhas, pelas decisões e, claro, pelas consequências de tudo que a gente constrói. Mas, como em toda jornada, sempre existe um desvio no caminho. A solução pode acabar virando um novo problema. Vamos ver agora como isso acontece quando a ordem não vem de um lugar saudável, mas sim do medo. E aqui, a motivação por trás da ação é tudo. Quando a necessidade de organizar não nasce de um desejo de proteger a vida, mas sim de um medo profundo do caos, da vulnerabilidade, aí a sombra do imperador dá as caras. A autoridade vira rigidez, vira controle puro e simples. E como essa sombra aparece na prática? Bom, ela se manifesta como autoritarismo, como uma dureza emocional que não deixa ninguém se conectar. Vira uma necessidade constante de dominar as situações e as pessoas, e uma dificuldade imensa de escutar o outro. A pessoa começa a acreditar que só vai ter segurança se for dura, inflexível. E isso nos joga direto numa distinção que é fundamental. Talvez o conflito central desse arquétipo. A enorme diferença entre ter autoridade de verdade e ser autoritário. E olha, a diferença é gritante. A autoridade de verdade, a saudável, ela é um limite que orienta. Já o autoritarismo é uma imposição que sufoca. A autoridade é firmeza com presença. A sombra é rigidez que nasce do medo. No fim das contas, o imperador integrado é um porto seguro, um ponto de referência. Já sua sombra é uma ameaça constante. Certo. Então, como é que se sai dessa sombra e se caminha para a integração? O próximo passo dessa jornada é sobre cura, sobre equilíbrio, é sobre aprender a juntar duas coisas que parecem opostas, a força e a sensibilidade. E existe um caminho prático para isso. Primeiro, reafirmar a responsabilidade pessoal, como a gente já viu. Segundo, e esse aqui é crucial para quem está na sombra, flexibilizar. É suavizar a ordem, entende? Fazer a estrutura servir à vida e não o contrário. E, por fim, unir força e humanidade. Entender que dá sim para sustentar sem endurecer e para liderar sem esmagar ninguém. Essa frase aqui resume a meta de uma forma perfeita. A autoridade madura não tem a ver com força bruta, com grito, tem a ver com presença, com tomar decisões sem violência, seja interna ou externa, e principalmente organizar as coisas de um jeito que não apague a faísca da vida, mas que na verdade a proteja. E agora a gente chega no estágio final de amadurecimento.
É aqui que a estrutura deixa de ser só uma coisa funcional e ganha um significado muito mais profundo. É quando ela se torna uma estrutura com alma. Simbolicamente, essa integração se completa quando o imperador encontra uma outra figura, o hierofante. O hierofante é o arquétipo dos valores, da ética, do sentido maior das coisas. É ele quem chega para o imperador e mostra que as leis e as regras, para serem justas de verdade, precisam estar conectadas a algo que vai além do poder pelo poder. E olha só como essa influência muda tudo. Com o hierofante por perto, as leis não existem mais só para conter, mas para orientar. Os limites não servem mais para punir, mas sim para proteger. E o mais importante de tudo, o poder deixa de servir ao ego para servir a um propósito maior. E aqui está a sabedoria final dessa jornada toda. A autoridade mais sólida, mais justa, mais duradoura, ela não vem da necessidade de se proteger, de se preservar. Ela nasce de um compromisso genuíno com algo maior, uma comunidade, um valor, um legado. E para a gente terminar, a reflexão volta a ser pessoal. Olhando para as estruturas que existem na nossa vida, para as regras que a gente cria, para a forma como exercemos autoridade sobre nós mesmos e sobre nossas criações, a pergunta que fica é: essa estrutura está protegendo ou aprisionando? É uma pergunta que eu acho vale a pena levar com a gente.